37. Abra sua Bíblia aí, Gênesis 37. Nós vamos continuar nossa série de mensagens. Não foi no carnaval, mas no retiro espiritual. E hoje eu queria olhar com vocês para a família de Jacó. Gênesis 37, versos de 1 a 4. Mantenha a sua Bíblia aberta em Gênesis 37. As crianças estão descendo, ok? Só uma coisa aqui. Gênesis 37, irmãos, diz assim a palavra do nosso Deus. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no, e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Vamos orar, gente. Peça por você agora. Fale com Deus, Senhor. Fale ao meu coração nessa noite. Abre os meus olhos. Deus, nós acabamos de ler esse texto, que a Tua Palavra diz que foi registrado para o nosso ensino, para o nosso consolo, para gerar em nós esperança. Porque é tudo sobre Cristo. E mesmo numa família assim, o Senhor continuou o Teu plano maravilhoso de salvar pecadores através de Cristo. Nos ajude a enxergar Cristo nessa noite. Coloque Cristo diante dos nossos olhos com poder e glória. E nos ensine sobre a graça maravilhosa que resgata pecadores. Abre, Senhor, os nossos olhos, o nosso coração, e usa a minha vida apenas como instrumento em Tuas mãos. No nome e para a glória de Jesus. Amém. Deus pode usar pessoas inconstantes, desequilibradas emocionalmente, invejosas, desastradas, de caráter duvidoso. Deus pode usar um pecador. Existe esperança para uma família disfuncional. Existe esperança para alguém que foi criado num ambiente tóxico, sem uma boa referência. Queridos, a vida fora do Éden, marcada pela morte, o sofrimento, traição, inveja, derramamento de sangue e outras mazelas que nós conhecemos. Nós vivemos num mundo caído, marcado por injustiças, onde as famílias sangram, choram do berço à sepultura. Lutas diversas, onde o ódio é causado por amor, mas eu estou falando aqui do amor desordenado, onde nós encontramos a inveja como um combustível muito forte para as mazelas desse mundo. Aliás, irmãos, o que é inveja? Inveja é como ferrugem, existe o ferro. A inveja, ela vem de uma profunda admiração por alguém ou por algo. E quando essa admiração, ela começa a tomar uma forma, e aí nós queremos desejar aquilo que não é nosso, queremos ser a outra pessoa, e chega um período na nossa vida que se a inveja dominar tanto o nosso coração, ela passa a sair pelas mãos, onde você tem coragem de pegar um prego e rabiscar o carro de alguém, porque você não consegue ter aquele carro. Estou falando besteira? Conhece alguma coisa assim? Já ouviram falar alguma coisa assim? Hoje pela manhã nós vimos sobre a criação, onde eu tentei mostrar para vocês que Deus criou um mundo perfeito, um casal perfeito, com condições de se relacionar com Deus e se relacionar com o próximo. Um casal que tinha condições de ter filhos, com todas as suas faculdades mentais funcionando perfeitamente. Mas esse casal se rebelou contra o Senhor, o Criador, e como consequência disso, nós fomos amaldiçoados por Deus. A criação foi amaldiçoada, maldita é a terra por tua causa. Vivemos no mundo caído e amaldiçoado, e fomos expulsos do Éden.
E viver fora do Éden, queridos, não é fácil. Viver fora do Éden é viver fora do jardim das delícias do Senhor, onde você encontra como consequência dessa vida fora do Éden, uma mãe tendo que enterrar um filho. Logo como consequência direta dessa expulsão, onde nós fomos expulsos do jardim. Mas ao mesmo tempo Deus fez uma promessa de que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Deus resolveria o problema. Uma mulher daria à luz a alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Mas desde então nós convivemos com a presença do mal no mundo. Nós já nascemos no estado de pecado, e o mal não existe só apenas de maneira externa, mas é interno também. O coração é mau. O nosso coração é mau. E nós vimos na primeira mensagem dessa série que um homem, um pai de família, morando com as suas duas filhas, sem a ação diabólica ali, de maneira imediata, ele foi capaz de deitar com a sua filha, com as suas duas filhas, e gerar filhos. Onde não aparece aqui o tentador, apenas o coração é o combustível. Mas louvado seja Deus que um dia isso vai acabar. Mas aí surge a pergunta de milhões: se Deus é todo poderoso e Ele vai acabar com esse mal um dia, por que Ele não acaba agora? Porque Deus permite que o mal continue nesse mundo. Nós não temos uma resposta pronta para isso, não temos um versículo que nos ensine de maneira clara isso, mas nós temos uma certeza: um dia o mal vai deixar de existir. Mas louvado seja Deus que Ele deixou algumas janelas na palavra de Deus que nós podemos enxergar porque o mal ainda continua nesse mundo. E a janela que nós encontramos é entender o alvo de Deus em tudo aquilo que Ele faz. Hoje pela manhã nós vimos que Deus faz tudo para a sua glória. Nós fomos criados para a glória de Deus. Sabemos que o alvo de Deus é a glória, e glória significa a clareza das belezas da perfeição de Deus. Nós não sabemos exatamente por que o mal existe por tanto tempo, mas sabemos que de alguma maneira o mal traz glória a Deus, glorifica o nome de Deus ainda. E eu não sei explicar isso de maneira exaustiva para vocês, mas sabe o que isso significa? Que o mundo mal, o mundo presente, caído, ainda glorifica o nome de Deus. Eu tenho aprendido com alguns desses irmãos que estudaram mais, que alguns atributos de Deus receberam maior destaque com a presença do mal do mundo. A misericórdia que nós precisamos tanto, porque somos pecadores, que sempre existiu em Deus, mas com a presença do mal no mundo, nós passamos a desejar mais, a suplicar mais pela misericórdia de Deus, o amor de Deus, o amor que não abre mão de amar pecadores, de salvar pecadores, a graça que é tão maravilhosa. Alguns atributos de Deus receberam destaques por causa da presença do mal. Sabe por quê, irmãos? Nós vemos Deus amando pessoas que não são amáveis. Nós vemos Deus salvando, não pessoas boas, não coroando alguém com honra ao mérito, mas por graça, resgatando inimigos, gente que fala mal dele, que não quer nada com ele, e ele converte essa pessoa, coloca ali um novo coração, regenera essa pessoa, e começa o próprio Deus perseverar no coração, transformando essa vida. O desejo de Deus é glorificar o nome dele, mesmo nesse mundo caído, resgatando pessoas falhas, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós estamos numa série, não foi no carnaval, mas no retiro espiritual, onde nós olhamos para alguns personagens que tropeçaram, e tropeçaram feio, mas mesmo assim a graça triunfou sobre as fraquezas. E a ideia de retiro espiritual aqui é olhar para os problemas que aconteceram no meio do povo de Deus. E eu pergunto para você, você já ouviu falar numa família disfuncional? O que é uma família disfuncional? A família de Jacó seria considerada uma família disfuncional. Uma família disfuncional é um grupo familiar onde conflitos, abusos e má conduta são constantes. Escutem,
Quem nasce em uma família disfuncional tende a reproduzir suas características quando funda sua própria família. Mas quem cresce numa família disfuncional pode ficar com feridas sérias e consequências na vida adulta. Qual é a ideia? Quem nasceu numa família disfuncional, ele é fadado ao fracasso. Grandes chances de fracassar. E aí você tem um movimento chamado movimento de batalha espiritual para tentar ajudar aquelas pessoas que nasceram numa família disfuncional, onde ali, e nós não cremos nisso como presbiterianos, que é preciso quebrar a maldição que está sobre aquela família. Nós cremos que Cristo se fez maldição em nosso lugar e que alguém que está em Cristo não tem mais maldição nenhuma sobre a sua vida. E mais, a ênfase dessa série é: a graça nos ensina que mesmo algo que começou errado, gente, não está fadado ao fracasso. Se você nasceu numa família disfuncional, você não está fadado a fracassar. Porque a graça de Deus produz quebrantamento, arrependimento, restauração. A graça de Deus que pega Ló, como nós vimos na primeira mensagem, pelas mãos. Mesmo Ló sem pressa de sair de Sodoma, e tira Ló de Sodoma. A graça que triunfa, que nos resgata de nós mesmos, que costura a história de Ruth, uma moabita, na genealogia de Jesus Cristo, que vai introduzir na próxima mensagem a história de um homem que teve filho com a sua nora. E aí vai entrar também na história da redenção, na genealogia de Cristo. No mundo ideal, essas coisas não deveriam acontecer. Mas se você tem consciência que vive no mundo real, você sabe que essas coisas acontecem. Ou não acontece? Ou só nas igrejas lá dos Estados Unidos que acontecem isso? Todos nós sabemos que o mundo real é assim, e louvado seja Deus que não deixou de registrar para nós o mundo real. E olha que o Dietrich Bonhoeffer disse: quem ama mais a igreja ideal do que a real, nunca terá a primeira e destruirá a segunda. Qual é a ideia aqui, irmãos? É confrontar a nossa ilusão de mundo ideal aqui. Nós ainda não habitamos no novo céu e na nova terra. E aquele saudosismo que nós temos, que no passado foi melhor, que na infância minha foi melhor. Sabe o que é isso, na verdade? É que no porão da sua alma você tem saudade do Éden. Porque um dia os nossos pais viveram no jardim das delícias. Então sempre aquela ideia, qualquer geração você pode perguntar: e seu passado foi melhor? Foi uma delícia. Ah, na minha época não tinha essa confusão. Gente, em Gênesis 6, Deus já mandou um juízo sobre esse mundo. Os nossos dias estão difíceis. Em Gênesis 6, Deus já mandou um dilúvio. Em Sodoma, outro juízo de Deus. Porque nós somos inacabados. Coisas que não deveriam acontecer, acontecem. Eu queria ser diferente, gente. Eu queria não pecar mais. Confesso. Porque pecar é uma coisa chata. Cansa. É uma luta. Mas louvado seja Deus, que Deus não registrou que essas coisas que acontecem conosco hoje não é algo específico da nossa geração, mas demonstrando que é claramente a vida fora do jardim das delícias. Mas desse mundo real, existe um Redentor que não para de trabalhar, que trabalha no turno da noite. E como diz o apóstolo Paulo, projeta por favor: pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Vamos olhar um pouquinho para a família de Jacó. Projeta. 4 esposas, 2 irmãs, e as outras 2 são servas das suas esposas. 13 filhos, 12 meninos e uma menina, a Diná. Jacó era polígamo. E a poligamia nunca foi ordenada por Deus. A nossa leitura bíblica não é uma leitura exemplarista. Não é porque Deus registrou a prática de alguém que Deus está ordenando essa prática. A nossa leitura, ela é preceitual. É aquilo que Deus ordena para mim e para você. Eu não posso olhar para a vida de Jacó e dizer o seguinte: Jacó teve 4 esposas e Deus registrou isso na sua palavra, então é mandamento para mim. Não, Deus não deixou de descrever o que aconteceu. Isso está claro para você? A poligamia nunca foi ordenada por Deus. E aliás, todos eles sofreram consequências da poligamia.
E aqui nós temos uma família marcada por ciúmes, rivalidades, traição, tentativa de assassinato, um lar marcado pelo ódio, pelo tráfico humano, mentiras, lágrimas e dor. Manipulação das mulheres, onde a motivação das mulheres era segurar o Jacó. E elas tentavam fazer isso gerando filhos. A competição entre elas, um ambiente terrível, irmãos. Imagina você ser criado num ambiente desse. Você está na sua tenda ali, com o seu pai, com a sua mãe, aí de noite o seu pai não vem dormir, aí você vê ele entrando na tenda da sua tia. Aí você olha e fala assim, ué, papai vai dormir naquela tenda hoje? Aí no outro dia o seu pai também não vem, ele entra na outra tenda. No quarto dia ele entra em outra tenda. E as mulheres brigando. Quem sabe passou na cabeça dos filhos de Jacó, será que eu também não posso dormir com a minha tia? E teve um que fez isso. O Rúben deitou com uma das mulheres de Jacó. Criado nesse ambiente. Pergunto para você, existe esperança para uma família assim? Pode sair alguma coisa desse lar? Aliás, podemos chamar de lar 4 esposas, 13 filhos. Uma situação terrível, um modelo tóxico familiar. É justamente, irmãos, nesse grande retiro espiritual, que nós vamos ver a mão invisível de Deus agindo em situações improváveis, onde o olhar humano diz, é fracasso, isso aí não vai dar em nada. E eu falei para vocês já que em meu pouco tempo de ministério, eu já escutei algumas histórias difíceis. E Deus é intencional em registrar essas verdades maravilhosas para confrontar o nosso idealismo de mundo. Nós ainda não vivemos no mundo ideal. E cada dia eu fico mais encantado com a Bíblia. O livro santo não mascara o mundo real. Eu cresci escutando a aquarela. Quem é aqui da época da aquarela? Atrapalhou a minha infância. Presta atenção. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Na prática é fácil? Com lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover, com 2 riscos eu faço o guarda-chuva. Na prática não funciona assim. Está até cantando, né, minha irmã? Você lembrou, né? O mundo real não é assim. Pergunte para Jacó. Pergunte para José se o mundo real é assim que funciona. Esse texto foi registrado para explicar como o povo de Deus foi parar no Egito. Eles estão saindo do Egito e Deus está explicando como um dia eles foram parar naquela situação de escravidão. E eles estão saindo agora. E aqui nós estamos diante dos Jacozinhos. E não se esqueçam, os cabeças das tribos de Israel. Uns meninos que não são fáceis, mas a mão invisível de Deus está conduzindo a história, e ele está, apesar do intento maldoso dos irmãos de José, Deus tem um intento, Deus tem uma intenção boa de glorificar o seu nome e trazer o Redentor ao mundo, através da providência, onde a Bíblia mostra para nós o cuidado de Deus, guiando essa história, que chega hoje, 2025, onde nós temos oportunidade de ouvir mais uma vez como Deus triunfa sobre os pecados. Porque por trás de uma providência carrancuda, há sempre uma face sorridente do Deus. José sabe o que é isso. Quem sabe você chegou aqui também nessa noite e está vivendo um tempo difícil, sem entender o que está acontecendo. Eu espero que Deus use esse texto para consolar o seu coração. Verso 2, vamos caminhar comigo. Essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E o que ele fazia, gente? Trazia más notícias deles a seu pai. Curiosamente, essa não é a história de José. Você sabe que até o final do capítulo 50 vai ser sobre José. O próximo capítulo vai ser sobre Judá, e eu vou trabalhar no próximo. Mas a ênfase até o final é José. Mas por que aqui está dizendo que essa é a história de Jacó? José não é o protagonista dessa história. Essa é a história da redenção.
Aliás, você tem noção de que Jesus não descende de José, do melhor dos filhos de Jacó? Mas quem é José, irmãos? José é bisneto do nosso querido Abraão, pai da fé. E José tem 17 anos. E ele acompanhava os filhos, a Bila e de Zilpa, mulheres do seu pai. E ele tinha uma profissão difícil, que era trazer as má notícias dos seus irmãos. Mesmo sendo o filho preferido, ele trabalhava. O pai não dava moleza para ele. Um trabalho difícil, porque trazer más notícias não é algo muito legal. Trazer um relatório. Quem sabe ele chegava assim em casa e falava assim: pai, o senhor tem que ver a treta que o Judá está arrumando no Facebook hoje. Está complicando e está na rua fazendo um monte de besteira aí. Na verdade, irmãos, eu não sei se você já leu com cuidado o livro de Gênesis. Se você ler com cuidado o livro de Gênesis, você vai reparar que os irmãos não se dão bem em Gênesis. Começa com Caim e Abel, Jacó e Esaú também, a coisa não fica legal. O próprio Isaac e o Ismael, e aqui também existe um problema, porque José, além de ser o queridinho do papai, ele ainda é o famoso dedo duro. Aquele que entrega. Quem aqui tem mais de um irmão? A minha irmã, ela está aqui não, né? Desceu. Quando a gente era criança, minha mãe me ensinou a fazer macarrão. E eu faço macarrão gostoso, tá? Alho, óleo, cebola e colorau. E aí a minha mãe ia fazer compra na cidade, lá em Mimoso, a gente ficava na roça. E aí ela falava: Bruno, ó, faz a comida hoje, porque eu vou chegar tarde. E eu fiz o macarrão e gostei tanto do meu macarrão, que eu comi o macarrão todo. Minha irmã não comeu. Aí ela começou a chorar e eu implorei, falei: Tininha, desculpa. E consegui convencer a minha irmã para não falar com a minha mãe, porque a minha mãe, ela é maranhense e ela tem uma maneira disciplinar, não sei se vocês conhecem. Ela não quer saber quem está certo e quem está errado. Ela batia e mandava a gente beijar e abraçar. Coisa horrível isso, gente. Quando você está com raiva de alguém, você tem que beijar e abraçar. E aí eu consegui convencer a Tininha. Falei: Tininha, por favor, não fala nada. Na hora que ela escutou o barulho do carro, gente, a minha irmã começou a chorar, que parecia que estava passando mal. Correu para minha mãe e contou: o Bruno não me deu comida. E eu apanhei naquele dia. É lógico que foi justo, né? Mas ninguém gosta de alguém que entrega. A gente fica com raiva. Eu perdoei minha irmã, tá, gente? Fiquem tranquilos. Está tudo em paz. O problema aqui é o amor desordenado. Verso 3. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos. Você conhece a história de alguém na sua família? Ou você experimenta isso? Meu pai ama mais fulano do que o outro. Na Bíblia nós encontramos gente assim. E é nos patriarcas. Israel amava mais José do que os outros filhos, porque era filho da sua velhice. Era o filho da mulher amada, da mulher que ele mais amava. Ele tinha 4, mas uma ele amava mais, e ela morreu no parto do seu filho mais novo, Benjamim. E ele cuidava de José com todo carinho, e além do favoritismo, ele fez uma túnica talar de mangas compridas, uma roupa diferente. Na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, está lá uma túnica colorida. Mas a ideia da túnica aqui é mais uma ideia de realeza, de alguém que era investido de autoridade. É como se Jacó dissesse: olha, quem vai governar entre vocês é o meu amado José. É ele que vai ter autoridade. Eu estou passando a minha autoridade para José. Por isso a roupa dele é diferente. Quem trabalhava na roça usava a túnica curta e o Josézinho com a túnica de manga comprida. Imagine isso. Seu irmão com a roupa diferente. Mas já existia uma tensão antes disso. Porque você sabe, você conhece a história de Jacó, ele tinha um problema com seu irmão. E no dia da reconciliação de Jacó, sabe o que ele fez, irmãos? Tinha uma comitiva, ele indo com aquele povo, ele ficou atrás com a sua esposa e o José. Na hora do embate,
quem ia encontrar com seu irmão bravo eram os outros filhos. Agora você se imagina, se coloca no lugar dos outros irmãos. Papai está lá atrás protegendo o José. Se der algum BO aqui, nós que vamos apanhar primeiro. O José dá para correr com o papai. Ele foi criado nesse ambiente, de uma clara diferença, dizendo o seguinte: esse aqui é o meu amado, eu me importo mais com ele do que com os outros. Para completar, o José teve 2 sonhos, para piorar a situação. Acompanhe comigo. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodearam e se inclinaram diante do meu. Então os irmãos de José disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso odiaram ainda mais, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Por isso, o odiaram ainda mais. Qual é o conteúdo do sonho? Toda a família vai se dobrar diante de mim. Faltava um pouquinho de maldade em José, eu acredito. Mas ele contava assim, E diz o texto aqui que eles odiaram por causa dos sonhos e das palavras, da maneira que José falava. Imagine José contando assim com tanta alegria: gente, vocês não têm noção como é que o sonho era muito real, vocês, todo mundo dobrado diante de mim. E os irmãos, os garotos, o que ele acha que ele é? O papai e a mamãe também, todo mundo dobrado diante da minha face. E a inveja foi só aumentando. E a inveja, irmãos, o perigo da inveja não é quando ela está no coração, é quando ela sai pelas mãos. A inveja pode chegar a um ponto que ela sai pelas mãos. O assassino do John Lennon completou 69 anos no último dia 10 de maio. Dizem que foi por inveja que ele matou o John Lennon. Mas sem tirar a responsabilidade humana, o Deus Todo-Poderoso, Ele está agindo e usando a inveja como combustível. Talvez isso seja difícil para entrar na nossa cabeça, mas Deus está usando até a maldade humana para cumprir os seus propósitos. E olha o que esse autor diz, eu gosto muito desse autor. Ele sabia exatamente como José responderia aos sonhos. Também exatamente como Jacó e os seus irmãos reagiriam. Nenhuma das circunstâncias de suas vidas estiveram, nem por um microsegundo, fora do controle soberano de Deus. O que esse autor está dizendo é o seguinte: Deus sabia que se ele desse o sonho para José, José não aguentaria, ele é Chico Bocudo, ele ia falar com seus irmãos. Ele ia chegar e falar: olha, vocês vão se dobrar. E ele sabia também da ação dos seus irmãos, da inveja. O que esse autor está dizendo, irmãos, é que Deus pode usar até a maldade humana para cumprir os seus propósitos, sem tirar a responsabilidade do homem. Deus não tornou os irmãos de José invejosos, ele usou até a inveja dos irmãos de José para conduzir José para o Egito. E esse sonho de José aqui não era um delírio, eram sonhos proféticos. E eu não quero te frustrar, mas eu preciso te alertar. A história dos patriarcas é única. Se você tiver algum sonho de Jeremias 23, 28, conte apenas como sonho. Deus não está te chamando para ser um José hoje. Tá ok, gente? A história da redenção está caminhando para o fim. Você tem consciência disso? Então Deus não está te chamando para ser um patriarca. O período dos patriarcas já acabaram. Nós estamos vivendo agora os últimos dias. E diz a Bíblia que nesses últimos dias Deus nos fala através do Filho. E agora é o momento do treinamento de José.
José vai ser preparado, você conhece a história, porque um dia ele vai ser um grande líder. No cristianismo, irmãos, tem uma verdade incontestável. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. José agora vai ser moído, quebrado e quebrantado, porque o Redentor é especialista em usar pessoas quebradas. Como eu sempre brinco, ele sabe trabalhar. E os caminhos do Senhor são diferentes do nosso. Às vezes os nossos planos são assim, uma linha retinha, vai dar tudo certo. Mas o plano de Deus tem todos aqueles obstáculos ali, para forjar a gente. Porque nós somos o vaso de barro. E o vaso precisa ser quebrado. A sua força, a força de Deus é mais visível quando nossas maiores fraquezas são expostas. Aí nós vamos ver o quanto que o nosso Redentor é grande. José agora vai ser trabalhado pela graça, longe dos holofotes, longe da família, mas não pisque, mas bem pertinho de Deus. Porque se você continuar lendo a história de José, tem uma frase que marca a vida de José: o Senhor era com José. O tempo todo Deus diz isso. E agora nesse período vai acontecer um trabalhar contínuo de Deus, fortalecendo José em cada circunstância. Próxima cena, verso 12 a 14. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José, os seus irmãos não estão apacentando o rebanho de Siquém? Venha, pois, vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho. Traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom e ele foi para Siquém. Eu tenho falado para vocês que a gente precisa prestar atenção nos detalhes da Bíblia. Em Siquém aconteceu uma tragédia. A Diná, filha de Jacó, irmã da Jacozada, ela foi estuprada lá em Siquém, por um homem chamado Siquém. Os meninos ficaram com muita raiva, com sangue nos olhos, mas com frieza nas palavras, porque o Siquém ficou apaixonado pela Diná. Eles ficaram sabendo, eles fizeram uma proposta. Nós temos uma proposta para você. Todos os homens aqui têm que circuncidar e você pode casar com a Diná. Eles aceitaram. A circuncisão seria hoje a cirurgia de fimose, mas sem anestesia. O homem apaixonado aceitou, convenceu todos os homens daquela cidade a fazer a circuncisão. No terceiro dia, quando a dor estava maior, os meninos de Jacó, eles foram lá, mataram os homens todos. Ainda roubou tudo, pegou todo o dinheiro, pegou todos os bens deles. E agora eles estão novamente em Siquém. Jacó sabe dessa história e fica muito preocupado. Fala assim: José, vai lá dar uma olhadinha nos meninos. Esses meninos não são fáceis. O que eles foram fazer em Siquém novamente? Eles fizeram besteira lá, e agora o que vai acontecer? E José sai, irmãos. Ele estava em Canaã e nunca mais volta, só os seus ossos. E quando José está indo lá para encontrar, andando errante, em obediência ao seu pai, um homem colocado pela providência divina, guiado pela mão invisível de Deus, é colocado no caminho de José, diz o texto bíblico. E um homem encontrou José que andava errante pelo caminho e lhe perguntou: o que você está procurando? Viu aquele jovenzinho de 17 anos meio perdido? E José conversa com um estranho. Os pais aqui, vocês ensinam os seus filhos a não conversar com estranho? Tem que ensinar isso, gente. Ou não? Estou errado? O problema de José não é conversar com o estranho. O estranho foi colocado por Deus na vida dele. O problema de José são os seus irmãos. O estranho diz para ele: olha, você está procurando os seus irmãos? Eles foram naquela direção, estão caminhando para lá. E José, com aquela túnica de manga comprida, caminhando, os irmãos viram José de longe, porque a túnica era diferente. Agora preste atenção, não pisque. Olha o que o texto diz: de longe eles o viram, e antes que ele chegasse, conspiraram contra ele, para o que, gente?
Quem é que está conspirando aqui? Cabeça das 12 tribos de Israel. Não é um grupo de pessoas 4 horas da manhã de sábado para domingo no carnaval, drogados. Não são ímpios, são nossos irmãos. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. O plano todo pronto. Diremos que um animal selvagem o devorou. E vejamos, vamos debochar depois, em que vai dar o sonho dele. Parece um grupo de assassinos, profissional, não? Gente profissional mesmo, que já mata e esconde o corpo. E depois fica zoando ainda, conversando sobre aquele assunto. Gente, eu estou falando do cabeça das 12 tribos de Israel. O Antigo Testamento é representado por esses homens. Eles disseram maldosamente: vejamos em que vai dar os sonhos dele. Ele já tem um argumento pronto para chegar para o pai, para o Jacó, e falar: pai, um animal devorou o Jacó, só não vai acreditar, está aqui a túnica dele. Tudo maquinado, não é um acidente, algo que eles planejaram. Não parece um grupo de matadores profissionais? Mas um não concorda, o Rúben. Olha o que diz o texto: mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos dele e lhe disse: não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto, e não lhe façam mal. Rúben disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Ah, encontramos alguém de um coração bom na família de Jacó, hein? Será, gente? Será que o Rúben é tão bonzinho assim? Quando Raquel morreu, o danado do Rúben não deitou como uma das mulheres do seu pai. Esse aqui também não é bom. Só para vocês conferirem o texto. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Rúben foi e se deitou com Bila, concubina do seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Eram 12 os filhos de Israel. Ele dormiu com a mãe de 2 irmãos. Imagina que cena chata, gente. Poxa, meu irmão dormiu com a minha mãe, cara. Você tem que conviver com isso. Mas eles seguiram o conselho de Rúben. Não mataram José imediatamente. Verso 23 a 24. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e jogaram na cisterna, e a cisterna estava vazia, sem água. José chega, a primeira coisa que eles fazem é tirar aquela roupa bonita, diferente, e jogar o menino dentro de uma túnica. A túnica de José era mais do que uma veste especial, era o emblema do amor de Jacó. A túnica perturbava mais os irmãos de José do que vestia José, do que cobria o frio e o sol. E eles jogam José numa cisterna, numa insensibilidade muito grande, e vão comer pão, enquanto José está angustiado. Mais tarde, quando eles estão novamente diante de José, eles lembram dessa história, e eles falam assim: poxa vida, José gritou tanto, e nós não demos nem ideia. Mas os irmãos olharam, e viram uma oportunidade de ganhar dinheiro com José. Estava passando algumas pessoas, acompanhem comigo o texto. Depois sentaram para comer, levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo, mirra, que levavam para o Egito. Vamos conversar com essa turma? Se eles quiserem, vamos vender o nosso irmão como escravo. Para trabalhar não sei aonde, fazer o que, não sei também. Mas é uma maneira de se livrar do amado do nosso pai.
E agora, sem dó, sem piedade, eles vão praticar o tráfico humano. E olha como alguém conseguiu, eu acho, captar esse momento. Olha que fotografia linda. José com a mão e o cidadão levando ele. O Judá é que teve a ideia de vender. Quando eu falo Judá, você lembra alguma coisa? Quem é Judá? Projeto, verso 26 e 28. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venha, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. José foi vendido por 20 ciclos, equivalente a 2 anos de salário de um trabalhador da época. Vai embora, José. Como explicar para o pai agora que o José foi vendido? Aí eles maquinaram, porque eles não são fáceis. Tinha um plano na cabeça, e olha o plano, verso 31 e 32. Então pegaram a túnica de José, olha isso aqui, gente, mataram um bode, molharam a túnica no sangue, e enviaram a túnica de mangas compridas ao pai, com esse recado: achamos isto, veja se é ou não a túnica do seu filho. Banhada de sangue, provavelmente rasgada, porque eles levaram aquele argumento: meu filho foi despedaçado, despedaçaram José, e eles chegaram para o pai e disseram: confere, vê se é a túnica do seu filho. Numa insensibilidade muito grande, o nosso querido irmão Jacó, que era um enganador, que enganou tanto a vida inteira, está sendo enganado agora pelos seus filhos. Jacó olha para aquela túnica banhada de sangue e sente dor na alma. É a túnica do meu filho. Mataram o amado da minha alma, a minha alegria. Despedaçaram o meu querido. Por que é que eu mandei o meu menino ir atrás de vocês? A culpa é minha. Eu sou o culpado dessa tragédia. Verso 34 e 35. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Presta atenção, irmãos, na frieza desses meninos. Todos os filhos e todas as suas filhas vieram para consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Os meninos continuaram na mesma frieza e foram consolar o pai. E quem sabe disseram assim: pai, José está num lugar melhor do que a gente agora. E vendo o choro do Jacó desesperado sem o seu filho, e eles ali fazendo o papel de bom moço, de filhos preocupados. O pai não sabia, mas o animal selvagem eram os animais selvagens, os seus filhos, os meninos, os Jacozinhos. Mas o texto termina com uma palavra de esperança. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. A Bíblia é fantástica, gente. Sabe o que a Bíblia quer nos ensinar com esse último versículo? Aguarde as próximas cenas. O jogo não acabou, ainda tem muita coisa aqui. A história de José continua, mas no Egito, conforme a vontade de Deus. Aqui nós temos, mais uma vez, cabeça das 12 tribos, os nossos pais espirituais. E nós somos melhores do que eles? Do que essa jacozada aqui? Mais uma vez, esse autor que eu gosto. Esses homens não eram completamente pagãos, vivendo suas vidas como alheios a Deus. Eram as pedras fundamentais do seu povo, os 12 patriarcas que formariam as colunas sobre o qual Deus edificaria o seu povo santo. Mas não se esqueça,
Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, do Deus que triunfa sobre as nossas fraquezas. Esses meninos vão ser treinados também. Deus também vai trabalhar no coração desses meninos, porque a graça de Deus não para de operar nesse grande retiro espiritual. O seu agir é constante. Os caminhos redentivos de Deus não são os nossos. O Redentor usará nossas provações mais dolorosas, os nossos pecados e os pecados dos outros contra nós, para mostrar mais a respeito do nosso próprio coração e da nossa necessidade que temos dele, do Evangelho, da graça e da misericórdia. Saiba disso. Deus está usando até o pecado dos outros contra você, para mostrar o quanto você precisa de Cristo. Amém, igreja? Aplicações finais. O Espírito Santo dedicou tantas páginas para registrar a história de José, é porque ele é o maior tipo ou tipo perfeito de Cristo do Antigo Testamento. Um sendo sacrificado no lugar de outros. A narrativa mostra a obra de Cristo, ela aponta para Cristo. A história de José faz parte da grande história, da história da redenção, de como Deus salva pecadores através de Jesus Cristo. É por isso que eu tenho que ter cuidado, e você também, para não ler a Bíblia buscando lições de moral. A Bíblia não é um livro de lições de moral. A Bíblia é um livro de redenção. E Jesus Cristo não é o leão da tribo de José, ele é o leão da tribo de Judá. Não é nem sobre José. A linhagem de Cristo passa por essa família disfuncional. E presta atenção numa coisa: é o desempenho de Cristo e não nosso que determina o nosso relacionamento com Deus. É o desempenho dele. A nossa posição diante de Deus não depende dos nossos melhores esforços. O próprio Deus fornece a santidade que ele exige. E a santidade que Deus exige é Cristo. Morto, sim, ressuscitado, com a promessa da volta gloriosa. Você crê em Cristo? Você descansa na obra de Cristo? Eu quero te dizer que eu tenho uma boa notícia para você. Deus te aceita. Você deveria falar: uau, em Cristo. Deus te aceita em Cristo. Por isso que o Evangelho é uma boa notícia. Deus não te aceita porque você está vivendo o melhor momento da sua vida, mas Ele te aceita porque Cristo se fez maldição em nosso lugar. Se você ainda não fez, se arrependa e creia em Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor. Segunda aplicação. Existe uma palavra hebraica chamada toledot, que significa gerações, genealogia. Em Gênesis essa palavra aparece 11 vezes, e a última vez que ela aparece é aqui, na história de Jacó. E é por isso que é importante você entender aquilo que nós estamos estudando na escola dominical, a história da redenção, o desenvolvimento da história da redenção. Porque Deus não me chamou e nem te chamou para ser um patriarca. Deus está traçando aqui de maneira clara para nós a linhagem da semente prometida, do descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Não é José. E para nos ensinar através dessa narrativa que nem mesmo os pecados dos filhos de Jacó, eles tiveram condições de impedir Deus de enviar o seu filho ao mundo, o nosso Redentor, de realizar a sua redenção maravilhosa. O que está em jogo nesse texto aqui é a fidelidade de Deus. O Deus que permanece fiel mesmo diante da nossa infidelidade. A graça operando no meio de pecadores, trazendo a semente que passa por essa família. E como diz a minha irmã Bárbara, olha que coisa linda que eu vou falar para vocês agora. Nós vestimos a túnica manchada pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E pedimos para Deus com ousadia, não com arrogância: Deus, confere se essa roupa que eu estou vestido é a roupa de Cristo. Nós nos apresentamos diante de Deus vestidos de Cristo. No grande banquete da festa nupcial, se você já leu essa parábola, só pode participar da festa quem recebeu a veste nupcial. Você entra nesse mundo nu,
Mas você entra no novo céu, na nova terra, vestido de Cristo. Por isso, tire da sua cabeça, hoje, se você não tirou ainda, não é para você sair daqui impressionado com José, com a integridade de José, é para você sair daqui nessa noite impressionado com Cristo, com o nosso Redentor, e dizer: que Redentor é esse que eu tenho, que salva pecadores. José é apenas um elo nessa grande cadeia, o Redentor continua costurando sem deixar remendos. Projeta. Somos pessoas profundamente quebradas, rebeldes, que deixadas por si mesmos, não conseguem permanecer fiéis a Deus sequer por um minuto, mas a graça de Deus revelada em Jesus Cristo, redime grandes pecadores, como os irmãos de José e como nós. A nossa esperança está em Cristo. Vocês sabem muito bem. Eu estou suplicando ao Senhor já há algum tempo: Senhor, coloque Cristo diante dos meus olhos e diante dos olhos da igreja. Por que eu peço isso, irmãos? Porque a lei não transforma coração. Os 10 mandamentos não transformam o seu coração. Ele te põe freio e te aponta para Cristo. Mas o amor de Cristo nos constrange. E somente contemplando Cristo em glória é que nós vamos dizer para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu fico até constrangido diante do Senhor, de uma obra tão grande, de um resgate tão perfeito. Terceira aplicação, irmãos, uma palavra aos pais aqui em relação aos filhos. Toda correção sem o Evangelho ela é incompleta. O foco central na criação de filhos é o Evangelho. E saibam, pais, vocês não têm poder de converter os filhos de vocês. Se tivessem, nossa Deus, tudo convertido, né? Eu não consigo mudar sequer o meu coração. Mas às vezes nós pais, nós nos preocupamos muito com o bom comportamento dos nossos filhos. É possível ter um filho bem comportado e longe do Senhor. O filho que ficou em casa na parábola do filho pródigo era aquele filho, nota 10. Nunca desobedecia uma ordem sua, mas desconectado com Deus, longe do Senhor. Antigamente, qual era a preocupação dos pais? Onde os meus filhos estão 10 horas da noite? Nos nossos dias, qual deveria ser a nossa preocupação? Onde estão os nossos filhos espiritualmente 10 horas da noite? Porque eles podem estar em casa, longe do Senhor. Trancadinhos no quarto, mas longe do Senhor. Mas não perca a esperança. Eu quero trazer uma palavra de esperança para você, pai, que talvez o seu filho ou sua filha está longe do Senhor. Olhe para esses filhos e veja se você não pode ter esperança. Você acreditaria, olhando para essa história, que esses meninos aqui seriam os cabeças das tribos de Israel? Deus pode trazer de volta. Está vendo aquela caixinha lá atrás? Está lá, oração. Isso é uma sugestão que eu queria dar para você. Você precisa colocar o nome do seu filho ou sua filha, não. Coloque lá, ore pelo meu filho ou minha filha ou meus filhos. Tem um grupo aqui da igreja que ora toda segunda-feira. Essa é uma sugestão para vocês. Porque o nosso Redentor é tremendo e Ele sabe resgatar. Ele tirou Ló de Sodoma quando Ló não queria sair. Outra aplicação, irmãos. Cuidado quando você culpa o diabo dos problemas que você está enfrentando. Eu não estou negando a ação demoníaca. Entretanto, inveja, ciúme, arrogância, a Bíblia chama de obras da carne. Porque às vezes nós colocamos a culpa no diabo, mas a Bíblia chama isso aqui de obra da carne. Você não tem em nenhum momento aqui Satanás incitando alguém. Você não tem aqui em nenhum momento Satanás soprando no ouvido de alguém. Por que eu estou trazendo isso? Porque nós aprendemos com os nossos pais o vitimismo e nós acostumamos a colocar a culpa em alguém e nunca assumimos a nossa responsabilidade. Sabe qual é o remédio que Deus apresenta para nós contra a inveja, ciúme, a arrogância, essas todas mazelas do nosso coração? Não é quebra de maldição, arrependimento, quebrantamento. Esse é o remédio de Deus para a minha vida e para a sua. Deus também não aparece nessa história, mas a mão invisível de Deus está agindo o tempo inteiro.
dirigindo a história. É por isso que os sonhos de José, eles são grandes demais para parar em José. José morreu e a história continuou. José ficou só os ossos, mas a história continuou. O sol, a lua, as estrelas e toda a humanidade um dia vai se dobrar verdadeiramente diante do Filho de Deus. Pergunto para você, você escolheria crescer numa família como a família de Jacó? Ninguém escolheria. Mas Deus estava agindo nessa família. Eu quero dizer para você que Deus está agindo na sua história. Porque às vezes parece que Deus abandonou a gente. Deus está agindo nesse meu problema do coração. Ele não me abandonou. Como diz o Paul Tripp, Deus não erra o endereço. E isso me consola tanto, gente. Deus não errou o endereço comigo e eu acredito também que não errou com você. Que Deus te visite nessa noite com poder e glória. Cure as feridas do seu coração. Te dê graça para situações que você tem que conviver. E que o dia de hoje possa ser um divisor de águas. Onde a sua fé será renovada. Por último agora. Eu estou convencido que o grande problema que nós enfrentamos não é falta de amor, mas é o amor desordenado. Você já entendeu o que é o amor desordenado? Por que Jesus bateu tanto nessa tecla? Quem amar mais pai, mãe, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Porque quando perguntaram para Jesus sobre o resumo da lei, ele apresentou o amor ordenado. Amar a Deus e ao próximo. Irmãos, Deus é amor, mas o amor não é Deus. Olha o que C.S. Lewis diz no livro Quatro Amores. O amor torna-se um demônio no momento em que ele se torna um Deus. Você já reparou que é mais fácil amar seres inferiores do que amar a Deus? É mais fácil amar uma formiga, um cachorro, do que amar a Deus. Amar a Deus, o amor ordenado é só por graça. E nós só amaremos as pessoas de verdade se Deus estiver no lugar dele. Você só vai amar sua esposa de verdade se Deus estiver no lugar dele na sua vida. Você só vai amar o seu filho de verdade se Deus estiver no lugar dele. E isso é luta, tá? Quando José foi embora, eu tenho certeza que Deus estava resgatando o coração de Jacó também. Um dia, Deus falou para Abraão que tinha um filho muito amado. Eu quero o filho. Para testar o coração dele. Que Deus ordene, meus irmãos, nessa noite, o amor desordenado na nossa vida. A começar em mim, porque não é fácil. Vamos falar com Ele? Vamos orar? O que nós vamos falar com Deus nessa hora? Qual seria uma oração depois de ouvir o que nós ouvimos? Eu não sei como Deus, Ele administrou essa mensagem no seu coração, como o Espírito trabalhou o seu coração. Eu queria que você saísse daqui com esperança em Cristo, mas a esperança na pessoa certa, não em você, no seu caráter, na sua capacidade de repensar e de ressignificar a vida, mas num Deus que nos resgata, um Deus que não nos abandona, um Deus que começou a obra em nós e há de completar até o dia de Cristo Jesus. Ó Deus bendito, louvado seja o nome do Senhor, porque essa história é a história do Senhor, a história do teu reino, do teu povo, onde Jesus é o centro.
Resgata, Senhor, o nosso coração, mas o nosso coração só pode ser resgatado tendo Cristo como centro. Então, mais uma vez, nós imploramos, coloque Cristo diante dos nossos olhos com poder e glória. Renove a nossa fé nessa noite, Senhor, no Deus que nos dá esperança, no Deus que nos ensina que mesmo algo que começou errado não está fadado ao fracasso, mesmo vivendo situações difíceis, o controle continua absoluto. O Senhor continua dirigindo a história. Renove também, Deus, a fé dos pais nessa noite, que tem os filhos que estão vivendo longe do Senhor. Implora ao Senhor, busca, Deus, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus que resgata, o Deus que tira Ló de Sodoma, mesmo quando Ló não quer sair. Cremos no Teu poder. Ó Deus, continue resgatando o meu coração de mim mesmo. Continue resgatando o coração dos meus irmãos. E se há alguém aqui nessa noite, Senhor, que ainda não compreendeu a obra de Cristo, a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. É o Senhor que coloca fé genuína no coração. Converte, Senhor, regenera, no nome e para a glória de Jesus. Dê a experiência gloriosa do testificar do Teu Espírito, onde nós temos condições de chamar o Senhor de Pai. Faz isso, Senhor, não para a minha glória, não para a glória da Igreja Presbiteriana Cidade Nova, mas para a glória de Cristo, o Rei da Glória, onde um dia nós veremos o mundo inteiro dobrado aos pés do nosso Senhor e Salvador, e daremos glória ao Senhor nesse grande dia. Pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Amém.